Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Passamos um pouquinho das 7 horas da noite desta sexta-feira, 8, é dia 8 mesmo, exatamente, né, 8 de fevereiro de 2019, mais uma apresentação aqui do RDTV, o nosso resumo aqui no estúdio, falando de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, falando também das ações do Estado de São Paulo. Hoje anúncio importante do governador João Dória, que beneficia diretamente a região do ABC, a questão do BAEP, que são os batalhões especiais, o policiamento no formato, no padrão rota. A sede vai ser em São Bernardo do Campo, mas vai contemplar a região do ABC. Também o Corujão da Saúde, que vai inserir a região metropolitana, o ABC também inserido na questão do Corujão da Saúde, assim como o Dória fez em São Paulo quando era prefeito da capital. Lamentavelmente, vamos também deixar o registro, a nossa solidariedade ao acontecimento na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Os meninos, os adolescentes lá no dia a dia, no centro de treinamento do Flamengo. Daqui a pouquinho o Carlos Carvalho vai trazer mais detalhes. Enfim, vamos atualizar as informações do ABC, falando aqui da nossa região. Também daqui a pouquinho entrevista com o presidente da CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, o Luiz Ricardo Vasques da Vanzo, vai atualizar as informações conosco, porque nós estamos aqui nessa noite, embora esteja claro, hein? Carlos, que vai até complicado falar boa noite aqui, eu estou olhando pela nossa janela aqui no alto do centro de Santo André, um sol para cada um. Boa noite, Carlos Carvalho. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado na RD. A gente olha pro relógio, né, para tentar tentar ter um tipo de orientação e não falar errado, mas boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez ao RDTV. Nessa sexta-feira triste, né, com o que aconteceu lá no CT Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro, com os 10 meninos do Flamengo, das equipes de base do Flamengo que foram mortos por causa do incêndio na área que eram alguns containers que tinham ali voltados para alojamento das divisões de base do Flamengo. Até a gente vai explicar mais daqui a pouco. Mais uma tragédia no Brasil. Tá todo mundo comentando, né, que 2019 pesado, né, em relação e lamentavelmente toda sexta-feira, né? Brumadinho foi numa tarde de sexta-feira, estava no horário do almoço, né? Indo para o comecinho da tarde. Hoje, lamentavelmente, logo cedo, eu acordei, liguei a televisão, já tinha notícia também desse triste ocorrido lá. E impressiona e até causa um impacto, uma indignação maior pela idade dos meninos, né? 14, 16, enfim, adolescente, gente que tinha um futuro inteiro aí pela frente. E, lamentavelmente, mais um episódio aí triste. Exatamente. Só para já citar o que aconteceu, na madrugada de hoje, pelo menos a primeira informação é que houve ali um curto-circuito no sistema de ar-condicionado desses containers, que serviam de alojamento provisório para as divisões de base do Flamengo. No local se encontravam jogadores, atletas da base do Flamengo que não moram no Rio de Janeiro, que as famílias moram em outros estados. Eles estavam lá, e aí vem a parte maluca, né? Hoje não teria treino deles, houve dispensa do treino, ou seja, teriam mais pessoas lá dentro, mais atletas lá dentro. Porém, os atletas que moram no Rio de Janeiro foram dispensados e voltaram para sua casa. Então só ficaram esses ali que não são exatamente do Rio de Janeiro. 10 mortos, 3 feridos, 2 com expectativa de liberação já para amanhã, um terceiro com 40% do corpo, a maior parte de queimadura, a maior parte dele na parte superior do corpo. Ainda vai ser feita uma nova avaliação para ver como vai ser feito o tratamento desse atleta, mas até a gente tem a lista aqui dos mortos: o Átila Paixão, o Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, o Bernardo Pizeta, Christian Esmério, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Vitor Isaías, Samuel Thomas Rosa, Jedson Santos e Riquelmo de Souza Viana. São os 10 mortos nessa tragédia no CT Ninho do Urubu. Só para situar as pessoas que acompanham muito futebol, mas que se surpreenderam com as condições que a base do Flamengo tinha por lá, o CT Ninho do Urubu está sendo construído aos poucos, há cerca de 5, 6 anos. Esses containers, inclusive, foi o primeiro alojamento da equipe profissional do Flamengo, logo no início do CT. Hoje os profissionais têm uma estrutura mais moderna, mais adaptada a eles, e daqui a 2 semanas era a expectativa de mudança para a base, ou seja, a base teria a mesma estrutura que a equipe profissional. Então é de se lamentar muito esse fato. Por causa dessa tragédia, não vai ter as semifinais da Taça Guanabara neste domingo, como a princípio estava sendo colocado. Até muitos cogitavam não ter rodado em nenhum campeonato estadual e regional nesse fim de semana, mas vai ter, com homenagens, um minuto de silêncio, inclusive determinado
pela CBF. No caso do Flamengo, influenciou até na questão do basquete. Nesse fim de semana tem o Jogo das Estrelas da NBB, que é a Liga Nacional de Basquete. Tinha 5 atletas do Flamengo, mais o técnico do time que estavam em Franca para a disputa desse amistoso, né, esse Jogo das Estrelas. E os 5 atletas mais o técnico retornaram ao Rio a pedido do clube para as homenagens que serão realizadas aí nesse próximo final de semana. É bem lamentável, mais um choque para o futebol brasileiro. A parte boa é que teve muita gente se solidarizando com a história. O próprio presidente do Flamengo teve lá cedo também, dirigentes. De outros clubes, de rivais, tudo foi esquecido ali. As disputas esportivas foram esquecidas. Infelizmente, né, tem aquela meia dúzia que usa rede social, Twitter. Não é nem para fazer politicagem, é para não levar a sério uma situação tão grave como essa e tudo mais. Então, até muitos prints estão rolando, então é bom que se denuncie essas contas das pessoas que não têm coração para tentar ver essa história. E agora é tentar, primeiro, dar força para os familiares que perderam seus entes queridos, torcer para que os 3 atletas que se feriram se recuperem o mais rápido possível, não só para a questão esportiva, é para a vida deles, principalmente, e, lógico, avaliar todos os danos e as causas do que aconteceu no CT Ninho do Urubu. Perfeito. E um outro detalhe também, falando em postagem, aqui chamou muito a atenção, e, aliás, convido você a olhar também, foi a que o Vinícius Júnior fez hoje pela manhã na rede social. O Vinícius Júnior, que acabou de sair do Flamengo, está fazendo sucesso, aliás, no futebol europeu. Ele também fez uma postagem se solidarizando, falando, ele que passou por isso, viveu também ali nos bastidores do Flamengo. Então ficou o registro aqui de solidariedade realmente aos familiares, amigos desses que lamentavelmente tiveram perda hoje, que são ligados direto e indiretamente a essas 10 vidas e, como o Carlos destacou, o pronto restabelecimento, a pronta recuperação desses 3 que estão feridos. Inclusive o Santiago Solari, que é o técnico do Real Madrid, deu a entrevista coletiva dele, natural, antes da rodada do Campeonato Espanhol, e disse que o Vinícius Júnior está muito abalado. Só a gente colocar que há 1 ano e meio atrás o Vinícius Júnior estava nessa equipe de base. Ele estava alojado ali nesses containers improvisados do CT Ninho do Urubu. E hoje ele é um craque, está aí no Real Madrid, se destacando muito bem, deve ir prontamente para a seleção brasileira. Então, imagina toda a situação que ele vem passando com essas notícias. Não só ele, vários ex-atletas, não só do Flamengo, mas de outros clubes, que relembraram as épocas deles, né, quando eles dormiam debaixo das arquibancadas dos estádios dos seus clubes, ou dos CTs, ou tinham grandes dificuldades ali de locomoção do CT até a sua casa, porque era muito longe e tudo mais. A estrutura de base do Brasil sempre foi muito ruim. Eles relembrando esse momento e se emocionando, claro, com toda essa situação. E você tocou num ponto importante, Carlos, porque às vezes fica no imaginário das pessoas que vida de jogador de futebol é fácil, até porque o pessoal leva em consideração, por exemplo, o Neymar, que ganha milhões por mês, tem toda aquela vida diferenciada, mas a vida tradicional da maioria dos jogadores de futebol é completamente diferente. É uma vida difícil, rala, não consegue só jogar futebol, tem que conciliar com alguma coisa porque tem que colocar renda dentro de casa, tem que trazer receita. Eu estava vendo um levantamento outro dia, eu não me recordo do percentual, mas a grande maioria dos jogadores não chega a R$1.000 por mês. Sim. Então é uma diferença muito grande a discrepância entre os salários. Então o que a gente costuma ver do sucesso dos jogadores, infelizmente, é exceção e não é regra no futebol. Então, só para deixar claro, principalmente essa idade, aí a molecada, 14, 16 anos, está aí na fase de batalhar para conseguir espaço. Muitos desses possivelmente estariam aí nos próximos anos na Taça São Paulo, que é a grande vitrine do futebol para chegar às equipes principais dos seus clubes, mas fica o registro aqui. Bom, vamos com o noticiário do ABC, Carlos Carvalho? Vamos lá. Vamos. Pode ir listar. Vamos começar com o BAEP? Vamos começar com o BAEP. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar já existia há algum tempo, mas agora está sendo ampliado e hoje foi anunciado mais 4 unidades, uma delas aqui em São Bernardo. Quer dizer, em São Bernardo já tinha sido anunciado isso na última visita. A vinda do Dória a visita do Dória em janeiro, mas agora foi oficializado, saiu no Diário Oficial. Exatamente. Hoje tem 5 BAEPs no estado de São Paulo. O governador hoje assinou o decreto para mais 4. Carlos lembrou muito bem. O de São Bernardo vai contemplar a região do ABC. Previsão de entrada em funcionamento até o final da primeira quinzena de abril.
ou seja, daqui 2 meses deve estar em funcionamento, cerca de 300 policiais, varia um pouquinho, né? 250, 300 policiais. E o que mais chamou a atenção, Carlos, no anúncio que foi feito hoje ao meio-dia no Palácio dos Bandeirantes, é o formato, né? O padrão, porque todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, a grande parcela da sociedade, cobra uma ação mais enfática por parte dos agentes de segurança pública. E o BAEP, ele vem numa linha, num formato, num padrão rota. O próprio governador Dória falou isso hoje no anúncio, o prefeito Orlando Morando também destacou lá quando estava junto com o governador João Dória. E agora vamos ver como é que vai ser o funcionamento e a expectativa no dia a dia. Num primeiro momento, o anúncio parece importante. Vamos ver agora na prática a partir de abril, né? Inclusive nós temos um vídeo com as falas do Dória e do Orlando Morando que foram divulgadas nas redes sociais hoje. Nós vamos mostrar para vocês agora. Legal, acompanhe. Olá, mais uma boa informação na área da polícia em São Paulo. Segurança Pública. 4 BAEPs foram autorizados hoje pelo governador de São Paulo para serem implantados, respectivamente, em São Bernardo do Campo, na região central da capital de São Paulo, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Esses novos batalhões estarão operando, funcionando até o dia 12 de abril, saltando de 5 BAEPs para 9 BAEPs. Tínhamos apenas 5 operando em todo o estado de São Paulo, agora já vamos para 9 batalhões. Cada BAEP, cada batalhão especial, terá de 265 a 295 policiais militares, repito, com treinamento da rota para proteger a população e dar pronta resposta à criminalidade no estado de São Paulo. Uma boa notícia para a segurança de São Bernardo do Campo. O governador João Dória acabou de assinar o decreto que cria o BAEP São Bernardo do Campo, que além de São Bernardo vai atender o Grande ABC. São quase 300 novos policiais militares que irão integrar este importante equipamento de segurança. Quero agradecer a minha esposa, a Carla Morando, nossa deputada, que nos ajudou para a vinda do BAEP São Bernardo, nosso presidente da Câmara, o Ramon Ramos, Coronel Carlos Alberto, secretário de Segurança Urbana, e principalmente agradecer à Polícia Militar de São Paulo e ao governador João Dória por este importante equipamento que vai ajudar a diminuir a violência e levar mais segurança para a população de São Bernardo do Campo. Legal, pessoal, vocês acompanharam aí então 2 trechos, né, dos vídeos que foram colocados nas redes sociais, gravados aí logo na sequência do anúncio. O decreto foi assinado hoje na hora do almoço no Palácio dos Bandeirantes. O governador João Dória, também o prefeito Orlando Morando, até porque agora, no meio da tarde, e estava ouvindo aqui um trecho da coletiva, o governador João Dória recebeu o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar exatamente da reforma da Previdência e também desse projeto de lei anticrime que foi apresentado no início da semana pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Carlos Carvalho. Logicamente que todo investimento de segurança é importante, mas espero que o governo não se esqueça que tem que começar esse investimento na base, ou seja, com educação, com saúde, com cultura, com lazer, principalmente nas áreas mais pobres que mais necessitam disso, porque não adianta nada ter esse batalhão se não houver lá na ponta para evitar que as pessoas entrem no mundo do crime. A gente está falando de situações ali que são colocadas para quando o crime já aconteceu, a atuação da polícia quando o crime já aconteceu. É na repressão, né, e não na prevenção. Exatamente. Então a prevenção é muito mais, até mais importante do que simplesmente os investimentos na questão das polícias. E no caso das polícias especificamente, a gente tem que lembrar que o outro investimento que o governador deveria também prestar atenção é a questão do salário dos policiais, dos melhores equipamentos, a melhor inteligência para a polícia atuar. Então, tudo isso tem que ser colocado em campo para conseguir combater o crime da melhor maneira possível. Tanto combater, evitar que as pessoas entrem no mundo do crime e aqueles que porventura entrarem, que a polícia consiga fazer o seu trabalho de prender e aí levar para a justiça fazer o julgamento. Na transição para o nosso outro tema de hoje, quero mandar um abraço aqui para Larissa, Eduardo Laurindo, Portuga Júnior, Gustavo Silva Alves, Moacir Rubira, vereador de São Caetano, obrigado. A Ironeide Viana, a Nininha Mac, Humberto Espada, Eli Almeida, o Arnaldo Augusto Pereira, um abraço, Arnaldo. O Silvio Novembrinho, daqui a pouquinho vamos falar de São Caetano também. Grande Moacir Rubira. O Conde Avelino, ele fala o seguinte, Carlos Carvalho, vocês sabem alguma coisa sobre a prefeitura querer acabar com a interligação no terminal? Na verdade, até a gente recebeu essa denúncia hoje em Mauá, que acabaria a integração de graça entre trens e ônibus lá em Mauá.
Como ou seja, passaria a ser cobrado e só teria acesso nessa baldeação quem tivesse o cartão eletrônico, né, o passe eletrônico lá em Mauá. A gente está averiguando toda a situação. A prefeitura chegou a se manifestar? Não, ainda não, mas a gente vai estar procurando os órgãos, estamos procurando também, verificando o Diário Oficial para ver se tem alguma coisa nesse sentido, até mesmo naquele decreto em relação ao aumento de tarifa de transporte, se tem alguma coisa ali em relação a isso. E assim que tiver a informação, fique ligado no nosso site, reporterdiario.com.br, vamos trazer todos os detalhes por lá. Legal. Marisete Marçom, obrigado. Giba Marçom, todo mundo de São Bernardo. Lembrando, daqui a pouquinho, entrevista com o Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP, fazendo um balanço aí, pouco mais de um mês aí à frente da CAASP, falando desse novo modelo, esse novo formato da OAB São Paulo e do dia a dia do mundo da advocacia e também da sociedade que tanto precisa e tanto zela pelo direito. Nininha, obrigado. Falando, irmã Maceira também está assistindo. Legal, um abraço. Vamos falar do que? Da São saúde? Caetano. Vamos para São Caetano? Legal. São Caetano do Sul, hoje teve a posse do Daniel Córdoba, vereador agora licenciado, que assume a Secretaria de Assistência e Inclusão Social lá em São Caetano, no lugar da Magali Rosolém, que deixou o cargo nessa semana. Mais uma articulação ali política, mas o Daniel tem um histórico que tem a ver com essa secretaria, né? Tem um histórico junto a entidades sociais de São Caetano e tudo mais. Trabalha no grupo de resgate também, teve em Brumadinho recentemente. Aliás, o Daniel Córdoba é a 4ª mudança do prefeito Auríquio em pouco mais de um mês. As mudanças começaram em janeiro, Jorge Salgado na Segurança Pública, depois Fernando Scarmelotti na Comunicação, depois Bruno Vassari na chefia de gabinete e agora justamente o Daniel Córdoba no CEAS. E abrindo espaço na Câmara para que a primeira suplente do PSDB assuma a Neide Sartori, que deve estar na sessão na próxima terça-feira em São Caetano do Sul. Agora, curioso, Carlos, essa notícia a gente já trazia aqui com exclusividade, em primeira mão, aqui em Primazia, no Repórter Diário, recentemente. Então, a grande curiosidade não foi nem a posse em si do Daniel Córdoba, mas os bastidores hoje ali da posse do Daniel Córdoba, a transmissão de cargo que foi feita às 11 horas na Prefeitura de São Caetano. A gente até transmitiu ao vivo e alguns ingredientes ali chamaram a atenção. O primeiro deles foi a fala do presidente da Câmara, o Pio Mielo. O Pio falou em nome dos vereadores, como de costume, sempre alguém em nome do Poder Legislativo fala, e o Pio, ao saudar o vice-prefeito Beto Vidosky, lembrou que lá atrás foi convidado para ir ao PSDB e não topou. Só que a fala do Pio foi interpretada como uma cutucada no executivo, ou seja, no prefeito Auríquio, que o prefeito está dando muito espaço para o PSDB em São Caetano. É só a gente ver, o PSDB tem 5 vereadores na Câmara. O Eduardo Vidosky, irmão do vice-prefeito, virou presidente da Comissão de Finanças. Sim. O Marcos Fontes virou presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ou seja, as 2 comissões da Casa, as 2 comissões mais importantes, as 2 comandadas pelo PSDB. O Olinto Voltarelli é primeiro secretário na mesa diretora, que depois do presidente é o cargo mais importante. Aí você vai para o próprio Daniel Córdoba, virou secretário. Ou seja, todo mundo do PSDB influou em São Caetano do Sul. E a gente separou esse momento com o Pio Mielo, dar essa cutucada ali na hora da saudação. Claro, sempre com luva de pelica e tudo mais, mas para você que está em casa, interagir com esse momento. Pode soltar, produção, por favor. Meu amigo Beto Vidosky, vice-prefeito, em seu nome, todos os demais secretários e colaboradores do governo, Beto, que há uns 6 anos atrás me convidou para ir para o PSDB. À época não fui. Deveria ter ido, né, Beto? Chamei. Oportunidades não faltarão. Uma concorrência pesada lá. Me deixa quietinho no PMDB que tá melhor. É engraçado, Carlos Carvalho, que você vê que o Pio está no microfone, ele fala, o Beto está lá atrás, ainda terão outras oportunidades. Aí o Daniel ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Terão outras oportunidades. E o Daniel Córdoba, que estava ali na frente, a concorrência tá grande lá no PSDB. Aí o Pio vira e fala, não, me deixa quietinho no MDB. É só mais um ingrediente, claro, ali sempre é muito polido e é o politicamente correto, mas o bastidor em São Caetano está em efervescência, né?
Primeiro porque tem as contas do Auríquio de 2012 que foram rejeitadas tramitando na casa. A gente fez entrevista com o Pio Mielo no finalzinho do ano passado. Não há clima na Câmara para rejeitar as contas do Auríquio, ao que tudo indica, ó, vai conseguir reverter e tem votos nesse momento para isso. Agora, o que está fora do bastidor político, o que está no bastidor da justiça é o que mais preocupa. Principalmente depois de ontem, a gente noticiou, inclusive no impresso do Repórter Diário, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes, que o vereador Camilo Cristófaro, que recebeu a doadora, que foi a mesma da campanha do PSDB de São Caetano, ele foi cassado em primeira instância, cassado em segunda, só que não perdeu o mandato porque ele conseguiu um efeito suspensivo. Só que ontem o TRE São Paulo derrubou esse efeito suspensivo dele. Então ele pode até recorrer agora, mas sem estar no mandato na Câmara Municipal. Exatamente, que é o destaque do nosso rastilho da versão impressa. É a doação da Ana Maria Comparini Silva. No caso do Camilo Cristófaro, é uma doação de R$6.000, que equivale a 14% do que foi arrecadado na campanha em 2016. E Ana Maria Comparini tem a segunda maior doação para a chapa do PSDB em São Caetano, também na campanha de 2016, de R$297 mil. Então, se acredita que por R$6.000 o Camilo Cristófaro está sofrendo tudo isso na Justiça Eleitoral, imagine o Auríquio com 297 mil. Lembrando que o Camilo ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso. E aí, logo na sequência, um abraço, William Wada, secretário de Esportes da cidade de Mauá, obrigado pela participação. E aí, um outro momento que chamou muito a atenção, Carlos, a Amanda Lemos e todo mundo que nos acompanha, foi na fala do Tiago Auríquio, deputado estadual eleito, vai tomar posse agora dia 15 de março, e o Tiago tem falado em todas as transmissões de cargo, até como deputado representante da cidade. E o Tiago foi enaltecer justamente o vínculo que o Daniel Córdoba tem com a família, em especial com a mãe dele. O pai dele é falecido, o saudoso pai do Daniel Córdoba, mas a mãe dele, a Cari, é muito conhecida na cidade, estava lá junto, estava ao lado dele, você vai acompanhar no vídeo. E aí o Tiago Auríquio me solta em determinada altura, bem no finalzinho da fala, o seguinte: a gente sabe o quanto a mãe é importante. A mãe representa 90% e o pai 10%. Não deu outra. Todo mundo que estava lá caiu na gargalhada, o Auríquio ficou preto, ficou roxo ali no momento, e tanto que logo depois o Auríquio vai falar, e ele começa sem graça a fala dele, você vai ver, falando assim: olha, eu vou começar cumprimentando a pessoa mais importante da minha família, como diz o deputado, que é a Denise Auríquio, a mãe do Tiago, a esposa. Só que isso ganha um caráter político, porque há muito tempo, nos bastidores, o nome da Denise Auríquio circula como uma provável candidata à Prefeitura de São Caetano no ano que vem, caso o Auríquio não possa concorrer, caso o Auríquio não possa disputar. A Denise foi a única das principais autoridades que não falou hoje, até porque não teria motivo para ela falar. Mas o silêncio dela foi o que causou mais barulho, porque todas as falas fizeram menção a Denise Auríquio. A própria fala do Tiago foi assim muito acentuada em relação ao papel da Denise, e quanto mais ela não fala, quanto mais em silêncio ela fica, mais o nome dela vai sendo turbinado para a eleição do ano que vem. Acompanhe o momento que o Tiago dá esse bom humor ali e a fala do Auríquio na sequência. Vamos ver. E o Daniel, ele tem uma riqueza como eu tenho em casa. Eu tenho certeza que ele não atingiria os objetivos dele hoje se ele não tivesse a mãe dele ao lado dele. Então, parabéns, Caio. Acho que a mãe é o que nos completa em 90%. O pai fica em 10%, então realmente o que a gente precisa é da nossa mãe. Depois da fala do deputado, começar saudando a pessoa mais importante da minha família, a Denise. Então aí vê claramente, né? Claro, foi em tom de brincadeira do Tiago Auríquio, o Auríquio meio sem jeito ali depois, mas que serve para, mais uma vez, claro, na política não existe nenhuma coincidência, na política tudo serve para catapultar. Tem gente no bastidor que fez a seguinte leitura: olha, não é que a Denise representa 90 e o Auríquio 10, é que no atual cenário, se for falar da disputa o ano que vem,
tem 90% da família Auríquio ser representada pela Denise nas urnas do que pelo Auríquio. Para você ver como vai o tamanho da interpretação e da fala nos bastidores da política. Mas, enfim, quarta mudança, ao longo dos próximos dias nós também vamos colocar. No final, o Auríquio deu uma entrevista falando que ainda deve ter mais uma ou duas mudanças no primeiro escalão. Muito se fala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas nós vamos seguir acompanhando isso muito de perto. Santo André, Carlos Carvalho? Santo André, vamos falar do estado de saúde do vereador Almir Siccotti. Ele passou mal na última terça-feira, um pouco antes da sessão ordinária, a primeira sessão ordinária do ano, e nessa sexta-feira ele foi submetido a um cateterismo no Hospital Brasil. A princípio saiu tudo bem, tudo tranquilo, inclusive ele postou nas redes sociais uma foto, essa foto aí logo depois do procedimento cardíaco, um procedimento considerado simples na cardiologia, então aí está tudo bem com o Siccotti, agora esperando para saber qual vai ser o dia da sua alta, deve ser no máximo até a próxima segunda-feira, e ele destacou como foi o procedimento nas redes sociais. Ele disse assim: informo a todos que foi um sucesso o procedimento de cateterismo, o qual fui submetido na manhã desta sexta-feira. O procedimento foi realizado com tranquilidade e sem nenhuma complicação. Agora estou em repouso, aguardando a avaliação médica e ansioso pela alta médica. Todas as orações, mensagens de carinho e apoio foram fundamentais. Agradeço imensamente pela preocupação e pela corrente positiva que formaram em prol da minha melhora. Tenho certeza que muito em breve estarei de volta ao trabalho, de volta à nossa luta permanente, para melhorar cada vez mais a nossa querida Santo André. Agradeço também ao carinho, sensibilidade, profissionalismo e competência de médicos e enfermeiros que estão cuidando da minha saúde. Obrigado a todos, até logo, um forte abraço. Essa foi a mensagem do Almir Siccotti pelas redes sociais logo após o procedimento do cateterismo. E a gente espera também o quanto antes a pronta recuperação do Siccotti, aliás, melhoras a ele e também muita força aí a toda a família que está com ele, e o quanto antes que ele retornar, para ele falar também, confirmar aquela informação que nós temos no início da semana, de que ele recusou a assumir o comando do SEMAS, a Superintendência do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, em meio a essa crise que vive aqui em relação à água em Santo André, por conta dos problemas no sistema da Sabesp. Alan Camargo, do Novo de São Caetano, obrigado, Alan, pela participação. Rosana Petersen, a todos que estão interagindo conosco. Vamos à entrevista, Carlos Carvalho? Vamos à entrevista, só destacando rapidamente o nosso RD impresso. Isso, por favor. De hoje, que saiu com a questão de uma construtora que está vendendo imóveis, a denúncia de uma construtora que está vendendo imóveis em área contaminada em Mauá. E, além disso, todos os detalhes da entrevista de ontem do prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, que, entre outros detalhes, revelou que na segunda-feira haverá uma reunião com ele, Lauro Michels, prefeito de Diadema, o Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente do consórcio, e o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, uma reunião para selar ali a volta... Bandeira branca na segunda-feira. A bandeira branca, a reunificação do consórcio intermunicipal Grande ABC, segunda-feira, 10 da manhã, na Prefeitura de Diadema. Todos os detalhes estão na nossa versão impressa, que já está disponível nos principais pontos da região e também no nosso site, repórterdiario.com.br. Né? Simbólico sem Diadema, porque o Lauro foi o primeiro que saiu. Quer dizer, o único que saiu oficialmente. Oficialmente, né? Depois o Auríquio suspendeu o pagamento, o Maranhão conseguiu até a aprovação da Câmara para sair no consórcio, mas não chegou a oficializar e tramitar. Não deu 6 meses, né? Não deu 6 meses. Tanto São Caetano quanto o Rio Grande da Serra protocolaram em dezembro. Pelas regras do consórcio, são 6 meses para adaptação orçamentária da entidade, ou seja, seria concretizado em junho a saída de São Caetano e Rio Grande da Serra, mas pelo jeito vai se interromper esse processo de saída dos dois e Diadema fará o retorno, para isso precisa de autorização legislativa e tudo mais, para o retorno do consórcio. Expectativa não só de segunda-feira dessa reunião, que já está definida e tudo mais, mas que na terça-feira tenha a Assembleia de Prefeitos com o prefeito Paulo Serra anunciando para toda a imprensa todos os detalhes desse plano de mudanças do modelo do consórcio e também da volta, a volta dos que não foram, né, dos dois que não foram, e a volta de Diadema. Juntos de novo? Faz tempo que não tem essa foto, hein? A expectativa é essa, né? Seria bom que tivesse essa foto dos 7 juntos, mas não só a foto dos 7 juntos, mas principalmente ações melhores para o consórcio, ou seja, que a política regional esteja acima das picuinhas partidárias que eles podem ter ali dentro. Perfeito.